Olá, queridas, olá, queridos, tudo bem com vocês? O Jeff aqui novamente com outra questão do PISME, ano de 2020, módulo 3, prova da área de saúde, questão de equilíbrio químico, beleza? E deslocamento de equilíbrio também. Se é a sua primeira vez aqui, muito obrigado, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Se é a segunda, terceira, quarta vez, sinal que você curtiu o nosso canal, muito obrigado pela moral, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. E sem mais delongas, vamos partir para essa questão que ela é bem bacana para a gente revisar esses conceitos. Tamo junto? Vamos lá então, olha só. Tá aqui a questãozinha. A amônia é amplamente utilizada na indústria de fertilizantes e em outras sínteses industriais, principalmente na do ácido nítrico. Foi Fritz Haber, um químico alemão, que mostrou em 1908 que uma pequena quantidade de amônia é gerada quando se mistura nitrogênio e hidrogênio gasosos sob certas condições especiais, segundo a equação. Nitrogênio gasoso, hidrogênio gasoso, repara que isso aqui é tudo gás, isso vai ser importante para a gente, vou formar amônia gasosa também. Beleza? O processo foi amplamente estudado em função da temperatura e da pressão para maximizar o rendimento do NH3. O valor da constante de equilíbrio Kp da reação de formação da amônia a partir do nitrogênio e do hidrogênio, em várias temperaturas e em pressão constante, é mostrado na tabela abaixo. Só uma pausa rapidinho, gente. Eu sei que quando a gente fala de equilíbrio químico é muito comum usar o nosso Kc. Quando é que a gente usa esse Kc? Quando as medidas são realizadas com base nas concentrações dos componentes, concentração em mol por litro. Como todos os nossos componentes são gases, é interessante também a gente estudar o nosso Kp, que é basicamente a mesma coisa que o Kc, entretanto, quando a gente tem o cálculo feito com base nas pressões parciais dos componentes. Então, quando eu tenho sistemas gasosos, eu tenho uma segunda forma de expressar o Kc, né, a constante de equilíbrio, que em vez de ser o Kc, pode ser o nosso Kp. Beleza? Eu posso expressar o Kc para os gases, mas posso expressar Kp também para os gases. Ok? E você nota o seguinte, o único fator capaz de alterar valor da constante de equilíbrio é a alteração de temperatura. Você pode variar a concentração como você quiser, você pode variar a pressão como você quiser, que o valor da constante não muda. Para uma dada reação, constante é fixa, a não ser que você mude a temperatura. Então é uma constante meio fajuta, né? É uma constante que varia se você variar a temperatura. Mas se você analisar uma reação só sob temperatura constante, esse K não muda mais. Certo? Isso vem da cinética, tá? O K da cinética, V igual a K vezes concentração dos reagentes elevados às suas respectivas ordens, esse K também só muda se você mudar a temperatura. Numa reação numa temperatura fixa, esse K também é constante. Mas você mudou de uma reação para outra, o K mudou. O K é fixo para cada reação que você analise. E o K também muda se você variar a temperatura. Então, as propriedades que o Kc e o Kp apresentam são as mesmas que a constante cinética de velocidade apresenta. Bom, querendo saber um pouquinho mais sobre isso? Fala comigo, bota aqui nos comentários, a gente bate um papo mais sobre cinética química e velocidade instantânea. Ok? Vamos junto? Seguindo aqui então, olha só. Se eu olhar como é que está variando essa temperatura, eu estou notando que a temperatura está aumentando. 300 graus Celsius, eu tenho o valor da constante Kp. 400 graus Celsius, outro valor. 500 graus Celsius, outro valor. 600 graus Celsius, outro valor. Você percebe que a temperatura está aumentando? A temperatura está aumentando, certo? E o que está acontecendo com o valor da constante Kp? Está diminuindo, sim ou não? 4,34 vezes 10 a menos 3, passou para 1,64 vezes 10 a menos 4, depois caiu para 1,45 vezes 10 a menos 5, e por fim 2,25 vezes 10 a menos 6. O Kp está diminuindo, desculpa. A temperatura aumenta, Kp diminui. Importante para a gente. Temos considerações, né? Temos afirmações feitas, e ele pede para a gente analisar o que é correto acerca de síntese da amônia ser endotérmica ou exotérmica e se aumento ou diminuição de pressão que favorecem a produção da NH3. Certo? Então, primeira coisa, vamos pensar na pressão, que é mais rápido para a gente eliminar opções. Tá? Sistema em equilíbrio tende a permanecer em equilíbrio. Tá? A condição de equilíbrio sendo atingida faz com que o sistema queira permanecer nesse equilíbrio. O que é o equilíbrio químico? Equilíbrio químico é atingido quando velocidade no sentido direto se iguala a velocidade no sentido inverso. Essa dupla seta que você está vendo aqui, ó,
consiste em indicação de reações reversíveis. Então, tem a reação de ida, tem a reação de volta. Quando as velocidades se igualam, as concentrações permanecem constantes. Velocidades iguais, concentrações constantes. As concentrações não precisam ser iguais, não, tá? Concentrações iguais, caso particular. O geral é velocidades, sim, obrigatoriamente iguais, mas concentrações constantes, não necessariamente iguais, tá? Uma perturbação de um agente externo, mexendo na concentração de algum componente, mexendo na temperatura ou mexendo na pressão, causa um deslocamento no equilíbrio. O que significa? Lembra que eu acabei de falar agora um pouquinho que o equilíbrio sendo atingido, o sistema tende a permanecer nessa condição de equilíbrio? Se um agente externo causar uma perturbação, o sistema tenta contornar essa perturbação, ou seja, a perturbação causada pelo agente externo tenta tirar o sistema da condição de equilíbrio, e o sistema tenta contornar essa perturbação para retomar a condição de equilíbrio. Tá? Então, na prática, tudo que um agente externo faz, o sistema tenta desfazer. Por quê? O sistema está em equilíbrio, quer continuar assim. Eu perturbei, eu aumentei a temperatura, eu adicionei um componente, eu baixei a pressão. Qualquer coisa que eu faça, o sistema tenta contornar para retomar a sua condição inicial de equilíbrio. Então, seu deslocamento passa a ser o seguinte. Lembra que no sistema em equilíbrio as velocidades são iguais e as concentrações são constantes? Pois bem, quando eu causo uma perturbação, o sistema responde a essa perturbação, acelerando um dos dois sentidos de reação, ou seja, acelerou o sentido direto, retardou o inverso, ou vice-versa, isso depende do que eu vou fazer, e as concentrações passam a variar, para que você retome a condição de equilíbrio, então. Percebeu? Então, o deslocamento de equilíbrio é uma resposta que o sistema dá a uma perturbação externa causada. Ok? Quando eu adiciono um componente, aumento a concentração de um componente, o sistema não queria isso, não. Então, se eu estou colocando mais, o que o sistema tenta fazer? Gastar parte do que eu estou adicionando para não para retomar, retomar a condição inicial de equilíbrio. Então, se eu adicionei alguém, o sistema tenta gastar parte daquilo que eu adicionei. Adicionei nitrogênio, o sistema tenta gastar o nitrogênio. Como é que se gasta o nitrogênio? Acelerando a reação direta. Adicionei NH3, o que o sistema tenta fazer? Gastar o NH3. Como é que se gasta o NH3? Acelerando a reação inversa. Tá? Aumentei a pressão. Jeff, como é que se aumenta a pressão num sistema desses? Aumento a pressão reduzindo o volume. Tá? Então, reduzindo o espaço disponível para as moléculas. Então, se eu aumentei a pressão reduzindo o volume, o sistema quer desfazer o que eu fiz, ou seja, ele quer baixar a pressão. Mas como que eu vou baixar a pressão se o volume está reduzido? Lembra? Eu aumentei a pressão, diminuindo o volume. O sistema quer diminuir a pressão, mas o volume está reduzido. Sabe o que ele faz? Ele acelera a reação para o sentido que forme a menor quantidade possível de gás, porque com volume menor, menos gás, menor pressão. Certo? Então, se eu, agente externo, aumentei a pressão, pensa comigo, o sentido direto forma 2 mols de gás. O sentido inverso forma 4 mols de gás. Então, quando eu, agente externo, aumento a pressão, o sistema quer diminuir a pressão. Como é que se diminui a pressão? Diminuindo a quantidade de gás que exerce pressão. Então, qual é o sentido, nesse caso, que diminui a quantidade de gás? O direto, que pega 4 mols de gás, 1 de N2, 3 de H2 e converte em 2 mols de NH3. Certo? Agora, se eu baixasse a pressão, o sistema ia querer fazer o contrário. O sistema é sempre do contra, gente. Tudo que eu fizer, o sistema vai tentar desfazer. Se eu baixei a pressão aumentando o volume do sistema, o sistema vai querer levantar a pressão. Mas como é que ele levanta a pressão num sistema que está com volume maior? Num reator que está com volume maior? Ué, só se ele aumentar a quantidade de gás produzido. Tá? Então, aumentei a pressão, o sistema desloca para o sentido que forme menos gás. Diminuir a pressão, o sistema desloca no sentido que forma mais gás. Certo? Beleza? Chegamos aqui? Bom, então o sentido que favorece a produção da amônia é o sentido que forma menos gás. Qual é o sentido que forma menos gás? É o direto. Então, quando eu aumento a pressão, o sistema desloca para onde forma menos gás para poder diminuir a pressão. Sentido direto.
Então, é o aumento da pressão que favorece a produção do NH3. Tá? Se é aumento de pressão, isso aqui está certo, favorece a produção do NH3, e isso aqui está certo. Já sei que a letra B está fora, já sei que a letra D está fora. A letra E fala o seguinte: a síntese de amônia não é influenciada pela temperatura. Claro que é. Mudei a temperatura, mudou a constante. Jeff, me diz para que serve essa constante? A constante é uma das formas de você identificar o rendimento da reação, tá? A constante está atrelada ao rendimento da reação. Quanto maior a constante, maior o rendimento da reação. Então, é claro que mexer na temperatura, já que muda a constante, muda o rendimento. Se muda o rendimento, muda a quantidade de amônia que é formada. A letra E também está falsa. Dessa forma, a gente tem letra A e letra C só como possíveis gabaritos. Tá? Justamente o que fala da temperatura, ser endotérmico ou exotérmico. Por isso que agora eu vou fazer uma análise. Toda vez que eu tenho questões desse tipo, eu faço a seguinte análise. Vem comigo, que é importante você se ligar nisso. Olha só, eu vou fazer uma análise teórica e vou comparar com uma análise experimental. Ok? Pessoal, e pensa comigo. A sua teoria, ela tem que convergir para o experimento, certo? Então, a minha análise teórica tem que dar o mesmo resultado da análise experimental. Não pode dar coisa completamente diferente. Tá? Jeff, o que você quer dizer com análise teórica? Vamos lá. A partir da teoria, eu vou trabalhar com o princípio de Le Chatelier. É o princípio que rege o deslocamento de equilíbrio que a gente acabou de falar. Le Chatelier. O que Le Chatelier fala? Que quando você aumenta a temperatura, então ocorre deslocamento no sentido endotérmico. Se eu aumentei a temperatura, o sistema vai querer baixar essa temperatura. O sentido endotérmico é o sentido que consome energia para acontecer. Se eu aumentei a temperatura, não forneci energia para o sistema? Como é que o sistema faz para não deixar a temperatura subir? Consome essa energia para não deixar isso se transformar numa variação de temperatura para cima. Qual é o sentido que consome energia? O endotérmico. Se eu baixasse a temperatura, o sistema não ia querer que a temperatura baixasse. Ele ia querer voltar a temperatura para cima. Então, já que eu estou resfriando o sistema, a reação favorecida é a reação que produz energia para evitar essa queda de temperatura. Eu resfriei o sistema, baixei a temperatura. O sistema vai querer levantar essa temperatura. Então, a reação favorecida é aquela que produz energia para não deixar a temperatura baixar. Então, ocorreria deslocamento no sentido exotérmico. Aumento de temperatura, pelo princípio de Le Chatelier, acarreta deslocamento no sentido endotérmico. Diminuição de temperatura acarretaria deslocamento no sentido exotérmico. Beleza? Isso é o que a teoria me diz. O que o experimento me mostrou? Jeff, como assim experimento? Sim, ele não mostrou para você várias temperaturas e os valores da constante? Com várias temperaturas e os valores da constante, ele está me dizendo experimentalmente o que aconteceu com a constante quando eu aumentei a temperatura. Aumentei a temperatura, constante diminuiu. Então, aqui ó, é a tabela. Isso aqui é visto pela tabela. O que a tabela indica para mim? Que quando eu aumento a temperatura, o K diminui. Se o K diminui, o rendimento também diminui. Se o rendimento diminui, a síntese de amônia é prejudicada. Percebeu? Então aqui, ó, síntese da amônia é prejudicada. Então, na reação que a gente tem, N2 gasoso mais 3 do H2 também gasoso, reversível, dando 2 do NH3, se a síntese de amônia é prejudicada, é porque o sentido favorecido é o inverso.
tá? Então, favorece o sentido inverso. Vou colocar aqui, ó. Favorece o sentido inverso. Jeff, por que você está fazendo isso? Agora vem um grande finale, hein? Vamos lá? Pensa comigo. A teoria não tem que casar com o experimento? A teoria me diz que o sentido endotérmico foi favorecido. E a prática me diz que o sentido inverso foi favorecido. Se o sentido inverso é o endotérmico, o direto tem que ser exotérmico. Beleza? De novo, a teoria tem que explicar o que eu vejo no experimento. Se a teoria diz que ocorre deslocamento no sentido endotérmico quando eu aumento a temperatura, e o experimento acabou de me fazer concluir que ocorre deslocamento no sentido inverso, tem que casar, né? O endotérmico tem que ser o inverso. Se o endotérmico é o inverso, o exotérmico é o direto. Volta para as opções. A síntese de amônia é um processo endotérmico? Não. Síntese de amônia é um processo exotérmico. Tá? De novo, o sentido endotérmico é o inverso. O inverso não sintetiza a amônia. O inverso decompõe a amônia. A síntese da amônia é o sentido direto. Se o inverso é endotérmico, o direto é exotérmico. Ficamos com a letra C. Beleza? Questão bacaníssima. E me diz aqui se você gostou desse raciocínio, se te fez entender direitinho, tá? Se você entendeu, se você gostou, se inscreve aqui no canal, dá essa moral, tá? Divulga para os seus amigos aí, acompanha mais vídeos que a gente vai fazer sempre revisando as questões, né? Resolvendo as questões e revisando os assuntos que estão envolvidos nessa questão. Beleza? É isso, gente. Mais uma vez, como sempre, muito obrigado pela atenção e paciência. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.